Gênesis 21, a partir do verso 8, diz assim a palavra do nosso Senhor: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, a sua mãe, e casou com uma mulher que dera da terra do Egito. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra, e te agradecemos porque apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa imperícia, o Senhor opera milagrosamente, ó Deus, a revelação do texto nos nossos corações. Nesse momento, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Deus, fale conosco, que a tua palavra, Deus, possa ser consolo de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, seja servido de cada coração, movido pelo teu Espírito nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. Tenha calma, Deus está sempre no controle. Essa semana eu conversava com a Fernanda a respeito de como muitas vezes os problemas, eles parecem combinar de vir tudo de uma vez. Porque viver e ter dificuldades é algo que nos parece claro, porque todos nós enfrentamos lutas. Agora, parece que em determinados momentos da nossa vida, os problemas agem como malfeitores em formação de quadrilha. Eles simplesmente vêm ou sobrevêm sobre as nossas vidas de uma vez só. E muitas vezes, nessas circunstâncias, nós ficamos sem saber o que fazer. E foi justamente pensando a respeito das dificuldades que nós enfrentamos, que olhei para o texto de Agar e percebi como este pequeno relato pode nos abençoar e nos mostrar como Deus tem dirigido a nossa história. E apesar das lutas que enfrentamos, apesar dos problemas que nós temos que resolver, Deus está sempre no controle. Mesmo quando as coisas parecem ir de mal a pior, Deus ainda está no controle. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela é, ao todo, composta por fases. Existem momentos que nós estamos muito animados, temos vigor físico. Existem outros momentos, entretanto, que nós já não estamos tão animados assim, porque parece nos faltar um pouco de saúde, vigor. A nossa vida é composta de dias muito bons, dias de alegria e contentamento, quando fazemos festas, damos banquetes, chamamos os amigos para festejar. Mas é fato que às vezes os dias são apenas bons, são dias normais, quando tudo parece caminhar perfeitamente como nós havíamos projetado.
Entretanto, existem também dias que não são lá tão bons assim. Outros chegam a ser dias ruins, dias que nos parecem pouco proveitosos, dias de lamento, quem sabe dias de choro. Mas sabe, como tudo que está ruim pode sempre dar uma piorada, existem ainda dias que são muito ruins. E quando olho para esse texto, eu percebo que Agar e Ismael estavam vivendo um destes dias. Quando parece que a vida vai de mal a pior, quando parece que o problema que eles estão enfrentando são o último problema das suas vidas, quando parece não ter mais alternativa, quando a esperança já não é mais uma possibilidade. Os sofrimentos dessa vida são de fato implacáveis, e eles são também ao mesmo tempo muito democráticos, porque todos nós sofremos. Aqueles que são abastados de recursos financeiros sofrem, os muito pobres sofrem, aqueles que vivem em grandes mansões sofrem, aqueles que têm muito pouco e sequer um lugar para morar também sofrem. A enfermidade chega para aquele que antes sempre teve um físico muito bom, mas ela também sobrevém de forma ainda mais grave para aqueles que já estão debilitados. Os sofrimentos dessa vida, portanto, são democráticos, porque eles alcançam a todos nós. Seja qual for a fase da nossa vida, a faixa etária, os sofrimentos são uma realidade. Eu queria compartilhar aqui algumas percepções que tenho a respeito destes sofrimentos terrenos. Em primeiro lugar, eles são reais e inevitáveis. É claro, você pode pensar, alguns dos problemas que nós enfrentamos poderiam ser evitados porque são consequências de flagrantes pecados contra Deus. Entretanto, existem aqueles que são externos, exteriores, que simplesmente aparecem na nossa vida e que, embora muitas vezes desejemos dormir e acordar, desejando que eles não existam, eles são reais e inevitavelmente afetam a nossa vida. Eu não sei se você percebeu como a alta dos preços tem impactado o nosso dia a dia. Eu não sei se você percebeu como o nosso dinheiro vale muito pouco hoje do que há alguns tempos atrás. E aí nós podemos fazer uma análise de geopolítica e identificar crises, guerras, rumores de guerra, pandemia, coisas que não dependem necessariamente de mim e de você, mas que apesar disso nos alcançam. Então os sofrimentos, eles são reais. Nós precisamos encará-los. E muitos, a maioria deles, são inevitáveis. Eles são também imprevisíveis. Eu sei, existem aqueles que são o mal anunciado, quando pela desobediência nós conhecemos antecipadamente as consequências. No entanto, meus irmãos, precisamos entender também que muitas das dificuldades que nós enfrentamos, elas são simplesmente imprevisíveis. Pense comigo, você que teve sempre uma saúde muito boa, num dado momento da sua vida, começa a sentir certos desconfortos, e aí vai ao médico, procura tratamento e é diagnosticado com algum tipo de enfermidade. É necessário tratamento e vem o sofrimento. As dificuldades simplesmente brotam na nossa vida. Acontecem de forma difícil de haver qualquer tipo de previsibilidade. Portanto, eles simplesmente acontecem. Quando nós não estamos esperando, eles batem à nossa porta. Eles são também inadministráveis. Eu sei, existem muitos problemas que nós conseguimos contornar, mas a maioria deles, nós simplesmente perdemos o controle da situação. Não conseguimos administrar relacionamentos interpessoais, conflitos entre marido e mulher e o contrário, entre pais e filhos, professor e alunos, e uma série de outros relacionamentos, porque muitas das nossas dificuldades são simplesmente inadministráveis, fogem ao nosso controle,
e isso nos deixa perplexos, incapazes de prover uma solução. Isso traz tristeza ao nosso coração. Às vezes, essa tristeza, ela se converte em choro, angústia. Por fim, eu penso também que os pecados, que os problemas, melhor dizendo, eles são pedagógicos. Porque os nossos problemas nos ensinam muito a respeito de quem nós somos, de quem Deus é e de como Deus age na nossa vida. Portanto, seja qual for a dificuldade que nós estejamos porventura enfrentando, existe ali, naquele momento, onde passamos pela escuridão da noite, da nossa vida, um aprendizado que pode ser aplicado às nossas vidas. É interessante, meus irmãos, e eu gosto de pensar assim, que os problemas que nós enfrentamos, eles são instrumentos de Deus para nos tornar mais fortes, mais capacitados para enfrentar outras demandas da nossa vida. Por isso, nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que pudéssemos olhar aqui para o sofrimento desta serva egípcia, que em algum momento tornou-se concubina de Abraão, fato condenado por Deus, que trouxe consequências, e agora essa consequência mais uma vez traz à tona e acontece aqui uma crise familiar, um problema que desencadeou naquilo que poderia ser o fim de Agar, a morte de Ismael. E a minha esperança e oração é para que ao final da exposição desse texto nós possamos aplicá-lo às nossas vidas e que Deus assim fale profundamente ao nosso coração. O texto começa com o verso 9, nos revelando uma briguinha familiar. O que estava acontecendo é que Isaque já havia crescido, o filho da promessa, vindo de uma promessa de Deus a Abraão, e que na velhice a sua mulher Sara, estéril, concebeu e deu à luz ao menino. E agora, com satisfação no coração, Abraão chama os seus amigos, chama os seus servos e dá uma festa, porque o menino está crescendo, ele está sendo desmamado. Mas Ismael também era filho de Abraão e estava ali no contexto familiar. E durante aquela festa, o verso 9 nos diz que os irmãos estavam ali brincando, quem sabe, e houve algum desentendimento. Não sabemos exatamente qual o motivo. Fato é que Sara viu que Ismael estava caçoando, estava tirando sarro de Isaque. E ai de quem tocar o meu filho. É com alguma frequência que eu ouço isso de mães, de pais. Eu sou pai, eu sei o quanto isso também diz respeito a mim. Sara então viu o desentendimento daqueles dois meio-irmãos e prontamente resolveu intervir na briga de crianças. Quantas vezes, irmãos, nós vemos desavenças entre adultos por causa de problemas de crianças? Pequenas desavenças. As crianças são capazes de se ajeitar e perdoar a si mesmo, mas os adultos, fulano me paga. Sara, então, a dona da casa, correu para o seu esposo, e o verso 10 nos diz que ela chega para Abraão e diz: Abraão, está acontecendo um problema aqui que eu não posso admitir. O filho da serva está tirando sarro de Isaque, meu filho, e ele não vai ser herdeiro com Isaque. E ela então faz um pedido para Abraão em tom de imposição: manda essa serva embora, junto com a criança. A ideia aqui não era pedir a carteira de trabalho de Agar e fazer uma rescisão contratual, não. A ideia aqui não era despedir Agar e mandar ela ir para a casa dela. A ideia aqui era enviar Agar para o deserto, o que nestes termos significaria a morte de ambos, Agar e Ismael. Quando ouviu isso, o texto nos diz que Abraão sentiu muito, porque afinal de contas, Ismael era seu filho. E ele ficou pesaroso, a crise já estava instaurada. A sua esposa, de fato, irritada com aquela situação, se impunha frente àquela que fora serva, mas que por decisão da própria Sara
tornou-se concubina. Veja, irmãos, como muitos dos nossos problemas trazem consequências ao longo da nossa vida. Deus nunca aprovou o jeitinho que Sara ofereceu a Abraão e ele abraçou em conceber um filho fora do casamento, porque era de Sara que viria o cumprimento da promessa. E Abraão se entristeceu profundamente. Se coloque no lugar de Abraão. O que você faria? Não despediria o filho e arrumaria uma encrenca violenta com Sara? Despediria o filho, o veria pela última vez, sabendo que estava mandando ele para o corredor da morte. Nesse momento, irmãos, nós percebemos, versos 11 a 13, a primeira intervenção de Deus nesse litígio familiar. O texto nos diz que o Senhor se revelou a Abraão, dizendo: Abraão, fica triste não. Eu, por amor a você, vou guardar a vida do moleque. Eu vou cuidar dele. Então, Abraão, confia no que eu estou dizendo. Pode conceder a Sara o que ela está pedindo, porque Isaque é de fato o filho da promessa. Eu vou cuidar do menino. E aí, irmãos, Abraão confiou no Senhor. Afinal de contas, Abraão confia em Deus. É o pai da fé. Aquele que foi capaz de sair de onde morava e andar para onde ele não sabia exatamente estava indo, mas confiou em Deus. E mais uma vez, Abraão confiou em Deus. O verso 14 nos diz que ele acordou de madrugadinha, cedinho, foi lá, pegou um pão, perceba no volume, na quantidade. Ele pegou um pão e ele pegou um odre. Odre era um cantil fabricado de pele de animais que era comumente usado como um recipiente para guardar líquidos, água ou qualquer outro tipo de bebida, muito comum naquelas terras. Ele pega um pão, pega um odre, coloca nas costas de Agar e diz: até logo, tchau, beijo, me liga. E então Agar sai da casa de Abraão. O texto nos diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Andar errante, nestes termos, é o mesmo que andar sem destino, sem saber para onde está indo, sem ter para onde ir. Existe aqui, irmãos, um agravante terrível na história de Agar e Ismael. Andar sozinhos pelo deserto, sem saber para onde estão indo, com suprimentos muito limitados, estando completamente despreparados para esta jornada, é o mesmo que andar pelo corredor da morte. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver filmes que retratam deste momento, onde em alguns estados americanos a pena de morte ela é uma realidade, e as pessoas aguardam julgamento nas celas até que marca então o dia da sua execução. E então, em alguns filmes, existe um corredor onde aquela pessoa passa pela última vez, caminhando para aquilo que será o fim da sua vida. Agar e Ismael, com um pão e um cantil no deserto, sem saber para onde vão, sem ter alguém que cuide deles, era o mesmo que andar pelo corredor da morte. Porque sabe, irmãos, o deserto não perdoa pessoas não preparadas. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida é como um deserto. Quantas vezes nós acordamos de manhã e enfrentamos lutas as mais diversas. E porque as lutas são reais, porque são inevitáveis, porque são inadministráveis, nós sofremos. E se não estivermos preparados, elas podem nos vencer. Quantas vezes ao longo da nossa jornada, do deserto da nossa vida, nós nos sentimos como Agar e Ismael, apenas caminhando, esperando o momento quando não teremos mais forças. A vida pastoral nos ensina, irmãos, que perspectivas assim não são apenas possíveis
mas são de fato reais. Pessoas que parecem ter tudo, mas perderam a esperança e que por isso estão pensando em dar cabo da própria vida. Isso é real, irmãos. As dificuldades, o deserto tem vencido muitas pessoas, porque não possuem a preparação necessária para enfrentar o deserto. E aqui, a preparação necessária de que estou me referindo não se trata de uma qualidade própria nossa, mas daquilo que Deus faz no nosso coração. Versos 15 e 16. Agar e Ismael saem, errantes pelo deserto. Fico aqui pensando, o que será que Agar falava para Ismael para justificar o fato deles estarem saindo de casa de manhã, andando pelo deserto, com pouca comida e pouca água. Um pão e um cantil era todo o suprimento de alimento que eles tinham para atravessar o deserto de Berseba. Como era de se esperar, os suprimentos começam a acabar. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Agar com um pouquinho de água, caminhando pelo deserto, com o seu filho. Eu imagino que Agar, percebendo que a água ia acabar, ela parou de tomar água, porque é isso que os pais fazem. Se abdicam de coisas que precisam para abençoar a vida dos filhos. E ela então caminhando com o seu filho, quem sabe apenas molhando os lábios. Mas o sol do deserto é escaldante. O esforço físico necessário para enfrentar as longas caminhadas, a jornada, as montanhas, as dificuldades, os perigos, é imenso. E Agar está ali, privando-se, quem sabe, daquilo que ela precisava para que o filho tivesse. Mas era muito pouco, irmãos. Era um pão e um cantil de água. Até que a água acabou. E Agar, então, não tem mais forças para caminhar. A jornada de Agar parece chegar ao fim, porque ela não consegue mais ver esperança na sua jornada, na sua caminhada. Ela está sem força física, ela está sem força emocional, ela está espiritualmente muito abalada. Imagine a situação. Ela deixa o seu filho, Ismael, debaixo de alguns arbustos, na sombra. Olha a preocupação dela. Vai morrer logo, mas eu não quero que sofra tanto. Vou colocar ele debaixo de uma sombra. E o texto nos diz que ela andou, tiro de um arco, 90 metros, e ficou olhando para o menino, para que essa distância fosse suficientemente capaz de permitir com que o menino com que ela não visse o menino morrer de fato. E aí, irmãos, o texto nos diz que quando Agar está ali, sem força física, abalada pela desidratação, com os lábios inchados, feridos pela ausência de água, sem força física, sem alimento, o texto nos diz que ali sozinha, 90 metros longe do seu filho, ela chora, ela clama, porque está sem esperança. Ela não suporta mais os sofrimentos da vida. Ela está apenas aguardando um momento quando o seu sofrimento terá fim. 90 metros de distância. Era a distância necessária para sentir-se sozinha o suficiente para que ela pudesse então chorar por aquela situação. O verso 17 vem como um alento. E esta é a segunda intervenção de Deus na história de Agar. A segunda intervenção de Deus nesse momento de dificuldade. O anjo de Deus aparece, um evento teofânico, uma manifestação de Deus. Deus então envia o anjo e o anjo faz ali uma pergunta para Agar interessante. Ele diz: que tens, Agar? O que está acontecendo com você? Por que de tanto desespero? Não temas. É a ordem do anjo em tom de consolo. Fique tranquila, não tenha medo, porque Deus tem planos para Ismael. É interessante, irmãos, como isso mudou a perspectiva de Agar. Reverendo Hernandes Dias Lopes comenta que existem horas da nossa vida
em que a aparente demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Agar estava ali, aguardando o momento onde ela morreria. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus nunca chega atrasado. Ela está sofrendo, ela está com dores, ela está vendo o seu filho desfalecer, e Deus envia o seu anjo, Deus se apresenta, entra na história de Agar e diz: não temas. E a razão para que ela não tivesse medo era que Deus estava presente. Teofania, a junção de dois vocábulos gregos. Teo, Deus, fanei, presente. Deus presente afasta o medo. O verso 18 nos diz que o anjo prossegue e dá uma segunda ordem para Agar. Ergue-te. Levanta daí, mulher. Deus tem planos para Ismael. Agar não poderia ficar se lamentando pela vida toda, embora naquele momento o choro, o sofrimento eram possíveis, compreensíveis e justificados. Mas era necessário que ela se levantasse e tomasse uma atitude frente àquela situação. Aquela situação era tão terrível que Agar não estava mais enxergando como as coisas de fato eram. Agar perdeu a condição de examinar todas as circunstâncias à sua volta. E o verso 19 nos diz que depois desta interação de Deus com Agar, ela abre os olhos e ela vê um poço. A Bíblia está nos dizendo que havia um poço ali. Ela abre os olhos e vê um poço. O texto não diz que o anjo fez nascer um poço. A Bíblia não diz que Deus criou um poço do nada. A Bíblia diz que tinha um poço ali, mas que por causa dos sofrimentos, Agar simplesmente não conseguiu enxergar aquele poço como sendo a salvação daquela situação tão terrível. Ela estava o tempo todo ali, mas por causa da complexidade do seu problema, ela não conseguia enxergar soluções. O poço estava ali, só que ela conseguia ver apenas os problemas, apenas o sofrimento do seu filho. Quantas vezes, irmãos, oramos a Deus pedindo por uma intervenção, por uma solução às nossas demandas, e nós nos esforçamos, choramos, clamamos a Deus, mas não abrimos os nossos olhos, nos concentramos tanto no nosso problema, tanto na nossa dificuldade, que não percebemos o mover de Deus, nos abençoando, cuidando de nós, e este é o caso de Agar. Os versos 20 e 21 se apresentam aqui como o desfecho feliz de uma história triste, uma história de contendas, de pecados, de consequências, de abandono, de deserto, de sofrimento, mas que teve neste momento um desfecho feliz, porque Deus interveio na história de Agar e de Ismael, trazendo solução para o seu problema. A presença de Deus foi suficientemente capaz de determinar a vida no lugar onde só se via morte. Isso nos ensina algumas lições, irmãos. Isso nos ensina que tudo o que nós precisamos nesse mundo é da presença de Deus. Aquilo que de fato o nosso coração anseia, o que de fato pode nos capacitar para enfrentar as dificuldades reais desse mundo, é a presença de Deus nos guiando, abrindo os nossos olhos. Pedro, naquela interação de Jesus no mar, enquanto olhava para Cristo, ele caminhava sobre as águas, desafiando qualquer tipo de lei da física. Um homem andava sobre as águas, mas num dado momento, Pedro começou a perceber como as ondas eram grandes, como o vento era impetuoso, como a água parecia entrar no barco, e ele ali, andando sobre as águas. Quando o problema de Pedro tornou-se mais visível do que Cristo, ele começou a afundar.
Como nós dissemos na introdução deste sermão, os nossos sofrimentos, eles são reais, inevitáveis, imprevisíveis, pelo menos a maioria deles. Eles são também inadministráveis. Mas eles não são a última palavra a nosso respeito. Porque quando Deus intervém na nossa vida, muda a nossa história. Porque quando Deus está presente, qualquer deserto pode ser transformado em um manancial de águas. Existe, meus irmãos, um fenômeno chamado as torrentes do Negueb. Negueb é um grande deserto, muito seco, muito árido, impróprio para a vida, não cresce nada em Negueb. Mas existem pessoas que moram por ali, e o que justificaria pessoas morarem num deserto onde não se consegue cultivar nada? A não ser por um fato que acontece em determinadas épocas do ano, onde cai sobre as montanhas um volume de água inacreditavelmente grande, e formam grandes piscinas nas montanhas, e essa água vai ganhando volume por causa das chuvas, e essas piscinas transbordam, descendo pela montanha, inundando os vales do Negueb. E é lindo demais quando esse fenômeno acontece. Um cenário de aridez, de impossibilidade de vida, vem mudando de tom quando as torrentes, quando a correnteza, vinda de um lugar fora do Negueb, mas que vão alcançando os lugares áridos. Com o passar do tempo, a terra seca, já umidificada pela água, a água vai cedendo, vai diminuindo. E os passarinhos que começam a voar por ali vão semeando no deserto do Negueb. E inacreditavelmente, irmãos, aquilo que antes, em determinada época do ano, fora um deserto, agora é transformado pela ação de um Deus provedor em lindos campos verdes, cultiváveis, onde há pastagens, onde há a presença de Deus, o medo se afasta, a esperança aparece. Existem momentos da nossa vida, irmãos, que nós ficamos pensando que se os nossos problemas, eu disse isso para Fernando, se os nossos problemas fossem tipo bandidos, eles estariam nesse momento fazendo uma formação de quadrilha, porque resolveram nos atacar como num cangaço, todos juntos, o tempo todo, em várias áreas. E como reagir a isso? Eu me lembrei do Salmo 118, quando o salmista diz: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. Folga de tribulação. Mas sabe, irmãos, enquanto essa folga não vem, enquanto a dificuldade não passa, enquanto as torrentes não chegam ao Negueb, enquanto Agar não abre os olhos, é necessário que nós tomemos uma atitude de crer na provisão e no cuidado de Deus. Não podemos ficar simplesmente assentados, murmurando, reclamando acerca das dificuldades que nós enfrentamos. Nós precisamos esperar por uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Folga de tribulação é o que nós pedimos. Recentemente eu li um livro, um comentário interessante de um poeta brasileiro que diz que nós não podemos passar os nossos dias assentados com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ainda que tudo o que nós podemos fazer é abrir os olhos. Ainda que em nós não exista força suficiente para resolver o nosso problema, nós precisamos abrir os olhos, olhar para Jesus. Nós precisamos ter esperança. E eu quero concluir com 3 aplicações. Quando olhamos para a história de Agar, nós podemos verificar
a necessidade de confiarmos na soberania de Deus. Afinal de contas, Deus estava sempre no controle da situação. Agar não sabia como seria o desfecho da sua história. Abraão também não sabia. E o que eles também não sabiam é que Deus estava escrevendo o rumo da própria história deles. Portanto, nós precisamos crer na soberania de Deus. E embora muitas vezes os nossos planos deem em nada, embora os nossos planos possam ser frustrados, Deus tem escrito a nossa história, e aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Portanto, creia na soberania de Deus. Em segundo lugar, vença o medo. Afinal de contas, você não está sozinho. O Asaf, ele tem medo de chuva. Corajoso que é uma coisa, mas se começou a fechar o céu, ele fica amoroso, pegajoso, porque ele não quer ficar sozinho. Tudo que ele precisa para vencer esse medo, até que a chuva passe, é que alguém esteja perto dele. É exatamente assim que Davi se vê diante de Deus. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, e eu não terei medo, porque tu estás comigo. Vença o medo de enfrentar os problemas de frente. Vença o medo de abrir os olhos e continuar caminhando, porque você não está sozinho. Você não precisa carregar o peso sozinho. Deus está com você. Abra os olhos, olhe para Jesus. Terceiro e último lugar, levante-se e lute, não se dê por vencido. Deus luta por você. Nós precisamos tomar atitudes. Não basta apenas compreendermos os ensinamentos, é necessário saber o que fazer com eles. Meus queridos irmãos, a ordem do anjo de Deus ali para Agar foi: levante-se, mulher, abra os olhos, tome uma atitude, faça alguma coisa. A palavra de Deus tem constantemente nos chamado a nos posicionarmos frente a todas as coisas que nós enfrentamos, inclusive as dificuldades. E aqui não é palavras de efeito, não é autoajuda, você vai vencer, teologia do coach, mas é abrir os olhos, irmãos, enxugar o rosto, igual fez Ana, chorando ali diante do Senhor, e saber que, embora os problemas sejam reais, existe um Deus que está conduzindo o rumo da nossa história, e que isso é suficiente para a gente continuar. Nós não estamos sozinhos. É necessário que nós nos levantemos, deixemos a murmuração. Nós podemos lamentar o dia mau, como fez Jeremias nas suas lamentações, mas não podemos cair no engodo de murmurar, reclamar com Deus, questionar Deus. Nós precisamos olhar para o problema e encará-lo, mas é necessário buscar força em Deus para ver mais do que apenas o problema. Tudo que Agar conseguia ver era o deserto e os seus efeitos. Quando Deus entrou na situação, ela viu o poço e a água. O texto nos diz que aquele não foi o fim de Ismael, o fim de Agar. Ele cresceu, tornou-se um flecheiro e aprendeu a viver no deserto, porque foi ali que ele morou. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Olhe para o problema de Agar e perceba: houve esperança para ela, há esperança para você. Qual é o problema que te faz fechar os olhos e esperar? Deus está nos chamando a tomarmos um posicionamento e abrirmos os olhos espirituais e percebermos que Ele está nos conduzindo o rumo da nossa vida. As dificuldades que enfrentamos, as lutas, o deserto, não é tudo acerca da nossa vida. Existe um Deus que é capaz de transformar o deserto em grandes mananciais.
Existe um Deus que é capaz de transformar o desespero em esperança. Existe um Deus que é capaz de transformar morte em vida. E já que existe um Deus que pode tudo isso, Ele pode te ajudar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. E eu não sei quais são os conflitos que você tem enfrentado ao longo da sua vida. Quais são as demandas que muitas vezes você sabe que existem. Eu não sei quais são os dilemas que você tem enfrentado e que porventura tem trazido choro. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que cuidou de Agar e Ismael é o mesmo Deus que está dizendo para nós nessa noite: eu te ajudo. Eu te fortaleço com a minha destra fiel. É o mesmo Deus que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, disse Jesus, vos aliviarei. Existe consolo da parte de Deus, existe esperança da parte de Deus. Por isso, irmão, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te convidar a colocarmos toda a nossa vida nas mãos de Deus. Existem coisas que a gente não entende. Existem lutas que a gente não sabe como travar. Existem situações que nós não sabemos como agir. Mas existe um Deus que nos afirma na sua palavra que tem cuidado de nós. Eu oro para que isso seja suficiente para a nossa vida. E que o dia que nós tivermos que enfrentar o deserto, seja qual for, nós possamos nos lembrar da palavra do anjo a Agar: que passas, abre os olhos, veja o livramento de Deus. Mas ainda, irmãos, que o nosso sofrimento seja o último nesse mundo, que um dia vai acontecer. A palavra de Deus permanece: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Seja qual for o desfecho da nossa vida, se cremos, existe esperança para nós junto de Deus. E que Ele nos ajude a abrirmos os nossos olhos e a enxergarmos essa esperança que atende pelo nome de Jesus.